No último vídeo que eu postei, eu mostrei para vocês a linha do tempo de Constantinopla, né? Então, capital do Império Bizantino hoje, após sua queda e conquista, né, pelos turcos, é Istambul, capital da Turquia. Então, vamos começar lá do princípio. A fundação de Constantinopla, na verdade, foram fundada pelos gregos, né? Era uma colônia chamada Bizantos, não sei se eu pronunciei corretamente. E esses gregos, por todo o estudo que tem presente, tudo indica que foram os atenienses, né? No caso, eles saíram ali da Atenas e fundaram uma pequena vilazinha, né, de Bizantos, que vinha a ser uma colônia ateniense até um certo ponto da história. Até a partir do momento que os espartanos conquistaram. A gente sabe na história que teve uma guerra entre Esparta e Atenas, com sua aliança, acabou sendo derrotada por Esparta. E aquela região ficou sob o poder e domínio de Esparta até o surgimento de Alexandre o Grande, né? Foi um rapaz assim, estrategicamente. Quando fala de estratégia e de área militar, na sua época não teve ninguém superior a ele. Fez um império extremamente rápido, de uma forma formidável para aquele período. E aí, essa pequena colônia grega, que passou de Atenas para Esparta, agora é uma colônia macedônia, né, do Império de Alexandre. E ela vai ficar sob o domínio dos macedônios até a chegada de Roma, mas a Roma República. Porque a gente tem 3 períodos, né, na história de Roma, assim, vamos dizer, de situação política. A gente pode dizer que tem Roma Reinado, né, que era a época de reis. A gente tem a República e depois a gente tem o Império. Então, os Bizantos, né, ali, Bizantos, ela passou a ser uma colônia da República Romana. E aí ela passou pelo Império, né, teve a transformação após a morte de Júlio César e, né, a subida de poder do seu sobrinho, que acabou se tornando o primeiro imperador, e assim, né, iniciando o período de Império Romano. Ela ficou ali um tempão ainda como o mesmo nome, Bizantos, e depois disso veio Constantino I e mudou o nome dela para Nova Roma, porque naquele período a gente tem vários exemplos, grandes exemplos mesmo, de que, como eu posso explicar isso? Eles tinham mania de dizer assim, vamos construir uma segunda capital, uma cidade espelhada na capital, só que maior e mais evoluída. E aí iam lá e construíam. Igual a gente tem exemplo, por exemplo, de Cartago, né, que fez a nova Cartago na Espanha, na região ali de Granada. A gente tem também a própria Roma, né, fazendo isso ali em Bizanto, transformando Bizanto em Nova Roma. A gente também, mais pra frente, a gente tem na história, ó, um exemplo que eu vou dar aqui pra vocês, é Nova York, que é Nova York, York, né, da Inglaterra ali, aí seria uma Nova York, bem lógico. Então eles tinham meio que essa loucura aí de sempre criar uma cidade espelho, né. Então, aí a gente tem essa transição, né, e aí ela passa a se chamar Constantinopla durante esse período. Então aí vem logo após, pouco tempo depois, vem a separação dos impérios, o Império Ocidental e o Império Oriental. E o Império Oriental fica com capital Constantinopla. E aí vai assim até a primeira cruzada em direção a Constantinopla, que foi um exército unificado cristão que veio depois de 1000 anos, milhares de exércitos, milhares de povos tentando tomar Constantinopla, nunca conseguiu. Um exército unificado cristão veio e derrubou a cidade e tomou. Aí eles estabeleceram uma espécie de reino cristão que não durou, acho que nem 5 anos direito, e logo os próprios bizantinos, né, os romanos do Oriente, se organizaram e retomaram a sua cidade, e ficou há cerca de mais ou menos 200 anos até a conquista dos turcos, que aí deu fim de vez ao Império Bizantino. Isso aí é um resumão do que foi ali no tempo de Constantinopla.